chegamos hoje de Canindé, era para termos chegado terça-feira, né? Mas houve alguns imprevistos, estávamos resolvendo algumas coisas lá, e o carro ainda deu um probleminha, aí tivemos que passar mais um dia e chegar hoje à tarde, para a glória de Deus. Estava muito quente em Canindé, e a minha garganta está ardendo muito, meu nariz também, mas também tem alguns irmãos aqui que também estão com um problema de garganta, parece que está dando aí, né? Essas crises aí. Mas glória a Deus, vamos continuar a nossa série aqui no nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo 16. Hoje nós vamos para o encerramento da nossa série de 1 Coríntios. Paulo vai dar os seus agradecimentos finais. Os irmãos estão me ouvindo bem? Diga amém. Quem achou o texto? 1 Coríntios capítulo 16, diz amém. Diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém. Aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que eu espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando lhe deparar boa oportunidade. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. As igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor, muitos vos saúdam. Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação escrevo a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por mais esta oportunidade de estar aqui na tua casa, que tu venhas me capacitar, ajudar-me a expor a tua palavra neste último capítulo desta carta, encerrando, Pai, esta primeira carta aos Coríntios, que o Senhor inspirou ao teu apóstolo para a tua igreja, e que o Senhor me use como instrumentalidade do teu Espírito Santo
para o teu povo esta noite, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Quero falar hoje sobre 3 aspectos da mordomia cristã. 3 aspectos da mordomia cristã, que dentro deste capítulo nós já encerramos hoje, estamos encerrando, como falei, esta primeira carta de Paulo aos Coríntios. Muitos assuntos Paulo, ele abordou aqui, como nós vimos, né? Desde o início lá, divisão da igreja, de grupos, de pregadores preferidos e favoritos, de imoralidades dentro da igreja, de litígio entre os irmãos, de problemas relativos ao casamento, de problemas relativos a comidas sacrificadas aos ídolos, os direitos do apóstolo Paulo. Nós vimos também sobre a liberdade, a advertência e o exemplo mal dado pela nação de Israel. Nós vimos a questão da ordem no culto. Nós vimos também sobre os dons espirituais e sobre a ceia do Senhor. E na última sexta-feira nós discorremos sobre o capítulo 15, que era sobre a ressurreição de Cristo, a ressurreição dos remidos e a transformação do corpo, né? Paulo agora ele termina o capítulo 15 nas alturas excelsas da revelação de Deus, falando-nos sobre a ressurreição de Cristo. Ele fala também sobre a ressurreição dos remidos, sobre a segunda vinda de Cristo. Ele fala sobre a vitória retumbante sobre a morte, a transformação dos remidos e a consumação de todas as coisas. Após descrever essas verdades gloriosas, como que num anticlímax, Paulo agora ele conclui a sua carta. Era como se ele estivesse lá em cima, e de repente ele, fala agora sobre dinheiro. Ele fala sobre coleta, ele fala sobre oferta. Ele desce do céu para a terra, ele sai do campo sobrenatural e vem para o natural. Ele sai do espiritual e vem para o material. Alguns até comentam que Paulo, que de repente ele faz o intervalo, como se ele fosse tomar um cafezinho, e depois ele volta e fala de repente sobre este assunto. Mas o que Paulo trata aqui é tão sagrado, tão precioso como qualquer assunto da nossa teologia cristã. A nossa teologia acerca das coisas futuras não é um escapismo da nossa responsabilidade com as coisas do aqui e do agora. Então eu quero falar sobre 3 aspectos dentro desse texto da mordomia cristã: dinheiro, oportunidades e pessoas. Diga comigo: dinheiro, oportunidades e pessoas. Capítulo 16, versículos 1 até o 24, Paulo trata sobre estes 3 assuntos. Primeiro, a mordomia do dinheiro, a preocupação com os pobres. É o assunto que Paulo vai tratar aqui. Vamos ver alguns aspectos. O compromisso de Paulo, em primeiro lugar, o compromisso de Paulo com a ação social. Versículos 1 até o versículo 4. Paulo não fala aqui de dízimo, ele não está falando de dízimo, mas ele está falando aqui de uma oferta que ele estava levantando entre as igrejas da Macedônia. As igrejas da Macedônia, da Galácia e também da Acaia. Para os irmãos da igreja de Jerusalém que estavam tendo dificuldades, era esta oferta. Era um socorro às pessoas que estavam necessitadas em Jerusalém. Primeiro, ele tem esse compromisso com a ação social. Segundo, ele fala aqui sobre o problema que acontece em Jerusalém. A região da Judéia, em Jerusalém, tinha sofrido com uma grande fome. Em Atos, capítulo 11, versículo 27 e 28, eles diz que uma fome que assolou ali Jerusalém, a região da Judéia, ela empobreceu muitas pessoas. E a igreja de Antioquia, ela já havia enviado uma ajuda financeira para os pobres da igreja em Jerusalém,
lá em Atos capítulo 11, versículos 29 e 30. Paulo assumiu também um compromisso público para ajudar aos pobres gentios. Os irmãos ali, alguns fazem uma especulação, não se sabe exatamente o que aconteceu para essa crise acontecer. Alguns dizem que é porque, como eles tomaram tudo e repartiram com todo mundo, né, eles fizeram assim, nada era deles, eles saíram repartindo terreno, casa. A Bíblia diz que depois do Pentecostes, eles dividiram tudo. Então, por causa disso, eles se empolgaram demais, se emocionaram e ficaram pobres, ficaram passando necessidades. E havia uma profecia também de Ágabo, que eles passariam por uma fome ali, e isso aconteceu na época de Cláudio. Mas Paulo, ele assume o compromisso público de ajudar os pobres. 8 anos antes, ele escreve isso aos Gálatas. Se você abrir a sua Bíblia aí, na carta aos Gálatas, que é depois de 2 Coríntios, no capítulo 2, versículos 9 e 10, observe aí. 2, 9 e 10, de Gálatas, capítulo 2, versículo 9 e 10. Quem achou diz amém? Diz assim: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé, e a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, e que também me esforcei por fazer. Observe, 8 anos antes ele escreve falando isso, e 2 anos depois, quando ele faz o apelo à igreja em 2 Coríntios, volte agora aí para 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 25, 2 Coríntios 8, versículo 2, quem achou diz amém. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 2: porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Então Paulo, ele tem esse compromisso de ajudar as pessoas que também estão necessitadas, lá em Gálatas. 2 Coríntios, 2 anos depois, ele fala sobre isso, e ele vai incluir Corinto, que é a região da Acaia, como um bom exemplo daqueles que ajudam, daqueles que ofertam e que trazem mantimentos, donativos para aqueles irmãos. Volte aí para Romanos, capítulo 15, Romanos 15, depois de Atos, você encontra Romanos. Romanos 15, versículos 25 até o 27. Quem achou diz amém. Romanos 15, peraí, deixa eu ver aqui. Em 1 Coríntios, é Romanos 15, 25. Diz assim: mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Então você vê aí que ele está relatando exatamente aqui
esta ajuda que eles deram à região da Macedônia e à região da Acaia, que era Corinto, para estes irmãos necessitados em Jerusalém. E na Macedônia ficavam as igrejas de Filipos, de Tessalônicas e de Bereia. Corinto situava-se nessa região da Acaia. Paulo diz que a igreja gentílica era devedora à igreja de Jerusalém. A igreja gentílica, ela havia recebido o quê? Benefícios espirituais, e agora ela deveria retribuir com benefícios materiais. Essa aqui era a sementeira, era a plantação, era a semente que Paulo estava dizendo. Eles deram coisas espirituais a vocês, agora vocês ajudam com coisas materiais para suprir a necessidade dos judeus. Terceiro lugar, os princípios básicos para essa contribuição. Paulo vai falar isso, versículos 1 até o 4. Ele vai falar aqui de alguns princípios básicos para esta contribuição, para contribuir. Primeiro, há uma bênção de comunhão na doação, na contribuição. Ele diz: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. A igreja, ela não vive só para si mesma. Egoísmo financeiro é um sinal de mundanismo e carnalidade. Quais são os círculos de prioridade na contribuição? Nós devemos cuidar primeiro dos membros da nossa casa. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, Paulo fala disso. Também depois nós devemos fazer o bem a todos. Paulo fala em Gálatas, capítulo 6, versículo 10, que devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, ou aos domésticos da fé. Nós não devemos ser como o mamorto. O mamorto, ele só recebe. Tem o Monte Hermon, né, que até o salmista do Salmo 133, ele fala sobre o Monte Hermon, onde a bênção vem de lá, descendo, porque aquele monte ali em Jerusalém, o Monte Hermon, ele, na época do inverno, ele tem gelo, tem neve nele. Então fica gelo ali em cima do monte, que as pessoas esquiam ali. Imagine. Só que com o passar do tempo, aquele gelo todo vai derretendo. Aí ele desce, pega o leito do rio Nilo, vai até o mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia, né? Que não é bem um mar, é um grande lago. Então, a partir dali, ele continua descendo. Aí desce até chegar ao Mar Morto. Só que quando chega no Mar Morto, para. O Mar Morto não distribui mais nada para ninguém. Então, o Mar Morto, já está dizendo, o Mar Morto não tem vida no Mar Morto. A capacidade de sal é muito grande, é muita salina, que as pessoas nem afundam na água do Mar Morto. É aqueles vídeos, pessoal, em Israel, no Mar Morto, eles ficam flutuando. Então, há pessoas que são como o Mar Morto, elas retêm tudo. Elas só recebem, elas não dão nada para ninguém. A igreja não é como o Mar Morto. Nós precisamos distribuir também um pouco daquilo que Deus nos dá. Há pessoas que têm muitas, em abundância, roupa, e às vezes tem pena de tirar uma blusa, uma camisa, um sapato, seja lá o que for, para dar àquela pessoa que está precisando, que não tem. Então, isso é um princípio bíblico. Ele está dizendo que nós devemos fazer estas ações, distribuir, ajudar, principalmente aos domésticos da fé. Segundo princípio, divulgar as necessidades, divulgue as necessidades. Paulo, ele deu ordem às igrejas da Galácia: pedir dinheiro, contribuição, pedir donativos de uma forma ética, de uma forma bíblica e correta, por motivos corretos, é tão normal quanto você cuidar da sua família. Então Paulo está dizendo que ele está pedindo aqui de uma forma ética, fazendo ações para causas cristãs. Entenda isso, é uma obrigação cristã, como você ir à igreja, como orar e ser fiel à sua esposa, ao seu esposo, é uma causa nobre como esta. Então, Jesus, ele diz:
mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Atos 20 e 35. Então, ele divulgava as necessidades dos irmãos. Ele pedia ajuda, não para ele mesmo, ele não estava pedindo para benefício próprio. Ele estava pedindo para alguém que estava precisando. Terceiro, doar é um ato de adoração. Paulo fala no versículo 2 sobre o primeiro dia da semana, que no caso ali era o domingo. Era quando a igreja se reunia no culto, se reunia para adorar. Então, cada membro da igreja deveria ir ao culto preparado para contribuir. E isso também é um ato de adoração. Quarto, a contribuição ela é sistemática. Observe o que Paulo diz ainda no versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe a parte em casa, conforme a sua prosperidade. Olha só, põe a parte em casa, ou seja, separar regularmente a contribuição. E a contribuição deveria ser proporcional, ou seja, a pessoa já ia para a igreja, já separava ali para o culto, ela era sistemática, porque se fosse para deixar para depois, aí não ia dar certo. Então eu disse, ajeite logo na sua casa, aqui é para contribuir. Quinto, a contribuição ela deve ser proporcional, ele diz versículo 2 ainda, conforme a sua prosperidade. Paulo mostra duas coisas, não é para sobrecarregar uns, nem deixar os outros sem responsabilidade. Ninguém está isento de contribuir. A contribuição ela deve ser justa. Por exemplo, quem ganha mais pode contribuir mais. Quem ganha menos pode contribuir menos. Então, dentro da prosperidade de cada um, é isso que Paulo está dizendo. Ele não está explorando ninguém, não está fazendo nada de errado, fora da ética, mas dentro de um conceito ético, bíblico e também espiritual. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Sexto, essa contribuição, ela deve ser privilégio de todos. Ele diz, cada um de vós. No versículo 2, ele diz isso. Então Deus, ele nos dá um privilégio merecido, uma graça, de nós cooperarmos com a obra de Deus. Sétimo, o dinheiro ele deve ser administrado com transparência. Versículos 3 e 4, Paulo diz, e quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Paulo, ele tinha um comitê financeiro responsável para conduzir essa oferta levantada à igreja de Jerusalém. Então, tudo era feito com transparência. Então, segundo ponto, nós vimos primeiro aí sobre a contribuição, né? Contribuição, a mordomia do dinheiro, a preocupação com os pobres. Segundo, ele vai falar sobre oportunidades. Oportunidades, a mordomia do tempo. Diga comigo, oportunidades, a mordomia do tempo. Hoje é só essas considerações finais, a gente não vai esticar muito não, tá, irmão? Vamos lá, nos versículos 5 até o 9, Paulo ele destaca 2 pontos. Primeiro, a necessidade do uso sábio, ou do sábio uso do tempo. Olha aí o versículo 5. Irei ter convosco, por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia, e bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer, porque não quero agora ver-vos apenas de passagem,
pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ele está dizendo aqui sobre o tempo, ele está falando sobre o uso sábio do tempo, que desperdiçar tempo é jogar fora as oportunidades que Deus coloca diante de nós. Paulo, ele era tão cuidadoso no uso do tempo, quanto ele era no uso do dinheiro. É duas coisas importantes para nós aqui, no temporal, no material. É tempo e dinheiro. Sem dinheiro, fica difícil, fica. E sem tempo também. Então, o nosso tempo hoje é corrido, né, irmão? Essas horas passam ligeiro demais. Você olha e parece que tem até algumas pesquisas que diz que o tempo está realmente correndo mais rápido. Então, está aqui de repente, já é de noite, hoje já é sexta-feira, o mês vai já acabar, daqui a pouco o ano se acaba, está correndo muito rápido. E é importante nós observarmos isso. São dádivas de Deus, são presentes de Deus. O dinheiro, o que nós podemos fazer para a riqueza em si, né? O papel pintado que tem o lastro, né? Que o dinheiro em si, ele não é uma riqueza, ele é uma marca, uma cédula, um papel pintado, lastreado, para nós adquirirmos alguma coisa, né? Então, isto é importante para nós como seres humanos, mas também Deus nos deu um tempo, para quê? Para que nós pudéssemos administrar esse tempo. Se eu não me engano, é em Efésios que Paulo diz, remindo o tempo. O que é que nós estamos fazendo com o tempo? O que é que nós estamos fazendo com o nosso dinheiro? O que é que você está fazendo com o seu tempo, com o seu dinheiro? Será que você está gastando tudo, papocando tudo, não sabendo administrar, não sabendo reservar alguma coisa? Principalmente vocês são mais jovens, vocês têm tempo. Pense lá na frente. Às vezes a gente só pensa no hoje. Temos que pensar a médio e até longo prazo. Nós somos muitas vezes imediatistas. Segundo lugar, ele fala aí do uso sábio do tempo. Segundo, a necessidade de aproveitar as oportunidades e entrar pelas portas que Deus abre. Olha o que ele diz aqui, no versículo 8: ficarei, porém, em Éfeso, até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Observe isto. Ele diz no final que há muitos adversários. Duas coisas tremendas estão aqui, lado a lado: oportunidade e dificuldade. Paulo mostra aqui, oportunidade e dificuldade. Aparentemente, essas coisas, hoje para nós, né, elas não combinam no tempo que vivemos, porque nós somos levados a crer que oportunidades é um símbolo de felicidade e não de dificuldade. Então, a oportunidade para nós é uma felicidade, olha a oportunidade boa aí. Só que Paulo está dizendo aqui que tem dificuldade. Paulo vê as oportunidades como uma porta grande e oportuna, mas também ele vê dificuldades. Ele diz que há muitos adversários. Para onde ele estava indo? Ele está dizendo que essa porta era em Éfeso. E Paulo ele enfrentou pelo menos 3 focos de oposição em Éfeso. Primeiro, ele enfrenta a oposição das forças espirituais do ocultismo. O pessoal de Éfeso era envolvido com muitas ciências ocultas, como bruxaria, feitiçarias. E tanto é que quando o povo se converte, eles jogam os livros, queimam em praça pública os livros das suas magias, porque se converteram. Então Paulo ele luta com feras espirituais em Éfeso. Tanto é que ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue,
Ele fala lá no capítulo 6, a partir do versículo 10, porque ele enfrentou essa batalha espiritual. Depois, em outro texto, ele diz que enfrenta feras em Éfeso. A segunda dificuldade que ele tem ali, ele enfrenta a oposição também da associação de ourives, aqueles camaradas que trabalhavam com ouro, né? Que era liderada por um homem chamado Demétrio. O que acontecia ali? É que a evangelização de Paulo, quando ele prega o evangelho que as pessoas se convertem, desarticula o mercado de imagens da deusa Diana, que era a rainha lá dos Efésios, o ídolo, a padroeira da cidade. Então, houve um reboliço na cidade, em Atos 19, 23 até o 40, porque o povo se converteram, e ele desarticulou o mercado, e o camarada ficou doido. Outra dificuldade que ele teve. Terceiro, Paulo ele enfrentou a oposição da hierarquia judia. Atos 19, 8 e 9, os judaizantes se oporam a Paulo. O fato de Deus abrir portas, irmãos, não significa que vai ter passagem fácil. Então, todas as vezes que uma porta se abre, se prepare que vai ter oposição. Ele está dizendo, uma porta grande se me abriu, uma oportunidade muito grande, mas há muitos adversários. Então, todas as vezes que Deus falar com você, que Deus mostrar a você que uma porta está se abrindo, se prepare que vai ter oposição. Se prepare que vai ter adversário. Vai abrir uma porta de emprego, você vai encontrar oposição. Vai abrir uma porta ministerial, você também vai encontrar oposição. E os inimigos, às vezes, não estão lá fora, estão dentro da nossa própria casa. Vão dizer que você não está pronto para aquilo. Vão dizer que você está reprovado. Vão dizer que você não vai dizer que você não vai gerar nada, vão dizer que você não vai ter sucesso, porque tem muita gente, irmão, que eles têm problema de Caim, eles têm a síndrome de Caim, é o ciúme traumático, é o ciúme seguido de inveja. Se Deus chamou ele e falou com ele, Deus também tem que falar comigo. Porque se Deus só falar com ele e não falar comigo, e abrir a porta para ele e não abrir a porta para mim, então eu mato ele. Caim matou o irmão. É o ciúme também, como Miriam e Arão, que se levantaram contra Moisés. E diz, por que Deus só fala com eles? Deus só escolheu ele? Não, eu sou o sumo sacerdote. Deus só fala com Moisés, eu sou a profetisa de Israel. E eram irmãos. Mas Deus diz assim, por que é que vocês estão contendendo contra o meu servo Moisés? Por causa disso, Miriam ficou leprosa. E o povo atrasou um monte de tempo no acampamento, por causa do ciúme deles. Então, todas as vezes que abrir uma porta, irmão, é bênção, é oportunidade, mas vai ter oposição. Presença de oposição não significa que nós desviamos da vontade de Deus. Pelo contrário, é porque você está no caminho certo. Se levantou oposição, irmão, se levantou ciúme, se levantou inveja, Deus abriu a porta, essa porta só você vai passar. A porta que Deus abriu para Israel, só Israel poderia passar. Quem tentou passar por ela, morreu afogado. O mar se fechou. Então Paulo está dizendo que uma grande oportunidade veio, mas com ela havia muitos adversários. Isto é um princípio para nós. Não é porque tem oposição, não é porque tem dificuldade, que não foi Deus que abriu, que não foi Deus que chamou e que não foi Deus que falou. Pelo contrário, você vai vencer, você vai conseguir, porque foi Deus que falou. E quando Deus fala, está falado, decretado, chancelado e carimbado. Se Ele falou, vai cumprir. Quantos podem dar uma glória a Deus aí? Aleluia. Então vamos para o terceiro e último ponto, né? É só as considerações finais, viu? Não vou esticar muito, não. Minha garganta está bem baqueadinha também. Tem uns irmãos aí que estão cansados também, estão com sono. Pessoas. Primeiro foi o quê? Dinheiro. Diga, dinheiro. Diga assim, a mordomia do dinheiro.
preocupação com os pobres. Segundo, quem lembra do segundo? Oportunidades, diga oportunidades. A mordomia do tempo. Terceiro, diga pessoas. A mordomia dos relacionamentos. Então veja aqui, 3 aspectos da mordomia cristã: dinheiro, contribuição, doação, fidelidade, caridade, amor, boas obras. Segundo, a mordomia do tempo, oportunidades. Aproveitemos as oportunidades. Nessa vida, já disseram, só se vive uma vez aqui, irmão. Então você só tem uma vida, você não é gato, tem 7 vidas, né? Nessa terra, nós vamos viver uma vez, a nossa vida é eterna, mas é lá na eternidade, lá na frente. Mas enquanto nós estamos aqui no temporal, no material, estamos fazendo o que com os nossos recursos? Estamos fazendo com o nosso tempo. Muita gente perdendo tempo, desperdiçando tempo, irmão. Tem roubadores de tempo. Bichinho desse aqui, ó, você no instante vê as horas vai embora. Você mergulhar aqui dentro, já era, irmão. Terceiro, pessoas. A mordomia dos relacionamentos. 2 pontos merecem que aqui destaque no ensino de Paulo. Primeiro lugar, vamos lá. Versículos 10 até o 24, Paulo vai falar sobre pessoas. Primeiro lugar, Paulo valoriza as pessoas. Paulo, ele não era apenas um ganhador de almas, mas também um fazedor de amigos. Paulo, ele era um encorajador. Ele tinha a capacidade de mobilizar as pessoas para se envolverem na obra e no reino de Deus. Dinheiro e oportunidades não têm valor sem as pessoas. Vou repetir. Dinheiro e oportunidades não terá valor sem pessoas. O material, irmão, não vai significar nada se você não tiver pessoas, amizades. Tem pessoas que dizem, até um ditado que diz, que é melhor você ter amizade do que você ter dinheiro. Porque muitas vezes a amizade lhe ajuda mais do que o dinheiro. Você não tem dinheiro, mas alguém é seu amigo ali, lhe ajuda. Então, por isso que a Bíblia, ela trabalha muito essa questão de relacionamento. Ela diz que aqueles que se entram em contenda, eles separam os melhores amigos. Diz que Deus abomina aquele que distribui contenda entre os irmãos. E Paulo, ele sabia disso. O maior patrimônio que a igreja tem, irmão, não é o seu prédio. O maior patrimônio que a igreja tem não é o orçamento. Olha esse prédiozão aqui, é bonito. Glória a Deus, um espaço bom. Mas esse aqui não é o maior patrimônio da igreja. O maior patrimônio da igreja são as pessoas. Porque esse prédio poderia ser o mais lindo do mundo aqui. Mas se não tivesse ninguém. Quando dá bem pouquinho gente assim, a gente já fica assim. Queria que a igreja estivesse cheia. Os irmãos viessem para o culto. Por quê? Porque o maior patrimônio é as pessoas. Paulo, ele entendia isso. Paulo, ele valorizava as pessoas. Jesus, ele investiu todo o seu ministério em pessoas. Paulo, ele valoriza, ele elogia e destaca o trabalho das pessoas. Você tem esse hábito, irmão? O hábito de elogiar as pessoas, de encorajar as pessoas, de dar um elogio para elas. Tem pessoas que para ela tudo é ruim. Tudo está ruim. Não elogia o filho, não elogia a esposa, não elogia o funcionário. É só reclamação.
Ah, esse café está sem açúcar, esse coisa está salgado, esse aqui está sem doce, esse aqui está não sei o quê, isso aqui está sujo, o menino está cagado ali, tem que lá, só reclama, mas não elogia, não dá um elogio, não coloca a autoestima da pessoa lá para cima. Quer viver só de pancada, irmão? Quando o menino erra, castiga, mas quando ele acerta, não elogia. Paulo, ele destacava o bem das pessoas. Ele tinha esse hábito, ele nos ensina esse princípio. Temos de aprender esse princípio da palavra de Deus, de encorajar, estimular e abençoar as pessoas. Segundo, Paulo, ele apenas não elogia as pessoas, mas ele nomina as pessoas. Observe aqui, ó. Ele diz assim: esse Timóteo, primeira pessoa que ele fala aí, ó, Timóteo. Ele destaca Timóteo. Ele diz que Timóteo vai dar um suporte lá à igreja de Corinto. E esse Timóteo aqui foi o filho na fé de Paulo. Paulo ganha ele para Jesus, porque o pai de Timóteo era grego, a mãe de Timóteo era judia. Só que os gregos, eles eram meio incrédulos, eles gostavam muito de sabedoria. Os judeus gostavam de sinais, mas o grego ele gostava de filosofia. Então, quando ele viu a situação de Timóteo, que ele ganha Timóteo para Jesus, e o pai dele não era um crente judeu, Paulo disse assim: quando esse menino, ele não vai nem nascer direito, esse menino ministerialmente, os judeus vão matar ele, porque ele vem de uma linha que a mãe é judia, mas o pai é grego. Então eles vão matar esse rapaz. Paulo cuidou de Timóteo, ele corta o prepúcio de Timóteo por causa da circuncisão, para ele ser aceito pelos gregos, pelos judeus. Então ele discipula aquele rapaz, e aquele rapaz foi exatamente o sucessor de Paulo no ministério. E ele diz: Timóteo, escreve 2 cartas a ele, o meu verdadeiro filho na fé. E Timóteo tem o privilégio de escutar as últimas palavras de Paulo escritas na sua carta. Então ele diz: Timóteo vai estar com vocês, vede que esteja sem receio entre vós, porque ele trabalha na obra do Senhor, como também eu trabalho. Ele está dizendo: cuide bem dele, ele trabalha na obra, ele vive da obra, ajude ele. Ninguém pôs o desprezo. Por quê? Porque ele era um jovem, ele era novo. Quando ele escreve para Timóteo, ele diz: ninguém despreze a tua mocidade. Ele diz: mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que eu espero com os irmãos. Aí ele fala agora, versículo 12, acerca de Apolo. Ele escreve aqui, ele fala outro nome agora. Ele diz: Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era vontade dele ir agora. Irá, porém, quando lhe deparar uma boa oportunidade. Está dizendo: o Apolo também vai aí, mas não é o tempo ainda. E Apolo era um rapaz, um bom pregador. Tanto é que na igreja de Corinto tinha um grupo lá que gostava muito de Apolo. Apolo, ele veio de Alexandria, e Alexandria era o local de uma biblioteca gigantesca de muitos volumes, era uma capital intelectual. Até tanto é que as pessoas elogiavam muito Apolo por ser um eloquente pregador. E Apolo, ele se converte, Paulo o conhece, e ele prega para aqueles irmãos. Os irmãos gostam do sermão de Apolo, e ele precisava ainda organizar algumas coisas na sua teologia, na sua doutrina, porque ele era novo convertido. Aí Priscila e Áquila dão um bom discipulado para Apolo e ajuda ele, mas ele está dizendo que Apolo também está lá. Agora veja aí, o versículo 13, ele exorta os irmãos, ele dá as exortações finais: sede vigilantes. Primeiro, vigie. Segundo, permaneceis firmes na fé. Ele está dizendo: vigie. Depois, permaneça firme na fé, não negue a sua fé, não enfraqueça, fique firme. Terceiro, portai-vos varonilmente.
Ou seja, portai-vos como homens e mulheres de Deus. Portai-vos com ética, dê bom testemunhos. Quarto, fortalecei-vos. Versículo 14, todos os vossos atos sejam feitos não com amor, não com briga, não com intriga, não com litígio, não com despedaçando em grupo a igreja, dividindo, não, mas com amor. Aí ele diz, versículo 15, e agora, irmãos, eu vos peço o seguinte, sabeis que a casa de Estéfanas, citou outra pessoa, são as primícias da Acaia, e que se consagraram ao serviço dos santos. Olha só, os primeiros irmãos que aceitaram a Jesus ali, na região da Acaia, de Corinto, foi Estéfanas, a casa dele. Eles se consagraram ao serviço dos santos. Versículo 16, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Versículo 17, ele diz, alegro-me com a vida de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico. Ele fala o nome de mais duas pessoas. Depois ele diz, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Esses irmãos aqui, esses três homens, que ele diz assim, versículo 18, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso, reconhecei-o, pois, a homens como estes. Ele está agradecendo, ele é grato, ele está elogiando. Esses irmãos trouxeram ajuda para ele, na sua necessidade. Diz que refrigerou o espírito dele. Aí, versículo 19, ele diz, as igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor, muito vos saúdam. Aí ele diz, Áquila e Priscila, casal. E essa Áquila e Priscila aqui, esse casal, eles foram grandemente usados por Deus, em 3 grandes centros urbanos. Eles cooperaram com Paulo em Roma, em Éfeso e em Corinto. Irmão, como é bom você ter pessoas do seu lado para lhe ajudar. Como é bom você ter cooperadores do seu lado. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém vive sozinho. Ninguém vive numa ilha isolado, sem ninguém. Pessoas precisam de pessoas. A obra de Deus precisa de gente, precisa de pessoas. É por isso que Jesus diz, a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande mais trabalhadores para a sua seara. E Deus, Ele sempre tem isto em mente, relacionamentos, pessoas. Ele faz Adão, faz Eva, enche a terra. Faz Noé, a sua família lá, escolhe, enche a terra, povoe a terra. Aí ele pega e vai multiplicando, e ele diz que lá no céu são milhares como a areia da praia. Deus não gosta de solidão. A Bíblia diz que ele está no trono, mas tem os serafins acima dele, voando, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele está lá e não tem apenas os serafins, também tem os querubins embaixo do trono, pegando as brasas de fogo do trono, fazendo o trono movimentar-se com o incenso das orações dos santos. Não tem apenas os serafins e os querubins, mas também tem os anciãos, 24 anciãos que depositam a sua coroa no trono e adora a ele em reverência. Não tem apenas os serafins, os querubins e os 24 anciãos, mas também tem os 4 seres viventes. Mas além disso, a Bíblia diz que ele é uma pessoa em 3, né? Um ser, um Deus em 3, dividido em 3 pessoas. Não são 3 deuses, mas 3 pessoas da divindade. E além disso, a Bíblia diz que ele ainda vai pegar a sua igreja e levar para o céu. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Aleluia. Ele diz para Abraão, olhe para o céu, aí vê as estrelas, olhe para a areia do mar. A tua descendência será como a areia da praia que está no mar e as estrelas que estão nas constelações do espaço sideral, do céu. Aleluia. Por quê?
Porque pessoas dependem de pessoas. Deus gosta de relacionamentos. Deus gosta da casa cheia. Deus gosta disso. Jesus disse que um homem foi fazer uma festa. Estou terminando. O homem foi fazer um banquete. E ele escreve, dá prioridade a cartas e dá prioridade aos seus amigos. E ele envia o convite para as bodas, para o banquete do seu filho. E aqueles que ele pensavam que eles iam acatar e honrar o convite, eles dão desculpas. Eu não vou porque eu casei. Estou de lua de mel, não vou. Aí o outro, eu não vou porque eu comprei um campo. Vou olhar ainda, como é que é. A pessoa deixar de ir para uma festa, vem dizer assim, não, amanhã eu olho o campo, né? Vou honrar o convite ali. Não vou porque eu comprei uma junta de bois, o outro disse. Aí chegou para o homem, para o senhor da casa, e disse, olha, eles desculparam, disseram que fazer isso e fazer aquilo. Ele disse, pois então vamos fazer o seguinte, vai aí nas esquinas, nas ruas, nos atalhos, nos becos, nos valados, nas favelas, e pode chamar coxo, pode chamar doente, pode chamar quem for, os pobres, necessitados, quem vocês achar, pode chamar, eu quero a casa cheia. Eles vão e traz tudo que eles veem, traz para dentro da casa, que é até uma parábola que Jesus usa para Israel, que veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, tiveram o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, se aqueles que se dizem santos demais não quiserem, Deus tem ainda um monte de gente para contar. Ele vai desses prostíbulos, vai libertar prostituta, vai limpar com seu sangue, vai fazer profetisa, cantor na casa do Senhor, vai desses drogados aí nessas casas de recuperação, nas praças, levantar esses bebuns que estão por aí, vai transformar eles, vai transformar em pregador do evangelho, porque ele quer a casa cheia. Aleluia! E vai dar uma lição nos que se dizem crentes. Para mim terminar. Esse casal aqui, Priscila e Áquila, tinham uma peculiaridade. Eles, além de darem a vida a Deus, dedicarem a vida a Deus, eles apenas não dedicaram a sua vida a Deus. Eles também deram o seu lar para Deus. Porque na casa deles tinha uma igreja. Olha o que diz o texto, versículo 19. No Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila, e também assim a igreja que está na casa deles. Na casa deles funcionava uma igreja. Esse casal, ele foi grandemente usado por Deus, e Paulo fez questão de elogiar isso. Paulo, ele fez uma advertência aos falsos crentes, versículo 22, ele diz, se alguém não ama o Senhor, seja anátema, seja maldito. O apóstolo, ele termina a sua carta invocando a graça do Senhor sobre a igreja, no versículo 23, ele diz, a graça do Senhor Jesus seja convosco. Talvez essa carta seja a mais difícil que Paulo escreveu, porque ele tinha feridas que foram feitas pelos irmãos daquela igreja, que eram até amigos de Paulo, e a ferida feita pelo amigo, alguém diz que é a ferida que traz cura, porque Paulo também exorta severamente aqueles irmãos. Durante esses 16 versículos, ou até 15 versículos, até no 16, ele ainda dá uma exortação, ele dá um choque de realidade naqueles irmãos. Ele vai com chicote para cima deles. Mas, no final, após ele exortar duramente a igreja, no versículo 24, ele diz, o meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus.
ele diz para aquela igreja que ele não está com ódio deles, pelo contrário. Ele, como um homem de Deus, como um bom ganhador de almas e como um pastor exemplar, ele está demonstrando amor para com aquela igreja. E que Deus nos abençoe. Que essa carta de Corinto sirva de exemplo, de ensino e princípio espiritual para andarmos mais firmes com o Senhor, no nome de Jesus. Amém? Fica de pé, aplauda Jesus. Vamos encerrar agora. Feche os teus olhos. Senhor, eu te agradeço por mais este momento na tua presença, que tu venhas conscientizar-nos dessa palavra, nós venhamos saber administrar, Senhor, aquilo que tu nos tem dado, os nossos recursos para a tua glória, o nosso tempo para a tua glória, cultivar as nossas amizades, os nossos relacionamentos, para com os nossos irmãos, nosso próximo, nossa família, nossos familiares, parentes, esposas, esposos, filhos, e que tudo seja para a glória do teu nome. Que nós venhamos aprender a cada dia com a tua palavra. Fica com cada um dos teus filhos, obrigado pela vida dos irmãos que aqui estão. Guarda os jovens que ali estão no acampamento, que eles sejam cheios de ti, Senhor. Que eles venham dali cheios do teu fogo, edificados por ti, pelo teu Espírito Santo, batizados com o teu Espírito Santo. Apresento o filhinho do irmão Machado, da irmã Tainara, o Arthur, que estava com febre ali no hospital, recebendo medicação, sendo observado. Que o Senhor repreenda toda a febre da vida do Arthur, Senhor. Cura aquela criança no nome de Jesus. Que a irmã Tainara, o irmão Machado possa voltar para casa com o seu filho curado, no nome de Jesus. Nós apresentamos a vida dele, apresentamos a vida também de alguns irmãos que estão se queixando de enfermidades. Repreende todo mal. Há rumores que a Covid está voltando aí, que o Senhor venha repreender essas pragas para bem longe, venha repreender todo o mal desta nação. Eu sei, Senhor, que tu estás trabalhando em favor do teu povo, em favor da tua igreja. Nos despede em paz para os nossos lares, nos livra, nos guarda. Também eu te apresento a minha garganta, repreende todo o mal. Fica conosco. É no nome de Jesus que nós te oramos, te pedimos e te agradecemos. Amém, amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Só comunicando aos irmãos que domingo nós teremos culto, né? Culto de louvor, de adoração ao nome do Senhor. Vamos, se Deus permitir, trazer mais continuidade daquela série, né? Final dos tempos, tempo do fim. Estamos falando sobre o julgamento de Deus, o trono branco, e nós vamos dar continuidade em nome de Jesus. Convide alguém, um amigo, um parente, para vir para o culto, né? Receber mais de Deus juntamente com você, certo? Praticamente é só esse aviso mesmo. Amém? Vamos para casa? Tem algum aviso, alguma coisa? Tem não, né? Faça assim para receber sua bênção. Entenderam a mensagem? Fechamos aí com chave de ouro. 1 Coríntios, glória a Deus. Nós vamos continuar, vamos entrar 2 Coríntios, né? Só que não vai ser agora. Vou deixar para janeiro. Vamos deixar ela guardadinha. Vamos ver o que é que Deus tem para nós nessa outra sexta-feira aí. E depois a gente entra 2023, 2 Coríntios, em nome de Jesus. Faça assim para receber sua bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora para todo sempre. E só aquele que crê, como eu creio, diga assim comigo: amém! Deus abençoe.